São emissoras que compõem a rede Orkut TV. Para o top de 10 segundos. E agora entra no ar mais um campeão de audiência. Oi, boa noite, tudo bem? Estamos começando com o Esoteríssimo. Eu sou a Jaqueline Cordeiro, muito alto astral aqui, bate-papo, astrologia, esoterismo, moda, tudo que possa trazer uma boa energia, um bom astral para a sua vida. E aqui independe da religião, tá bom, gente? Seja qual a fé que você tem, o que a gente busca na vida? Amor, paz, fraternidade, bem-estar, não é verdade? E o Esoteríssimo é um programa que ele dá dicas de tudo. Então a gente tem a astrologia aí, que é o nosso melhor GPS, sempre. Então assim, vai fazer algum evento, olha a lua, sabe por quê? A gente tem a lua como um ótimo sinalizador. Então vamos pensar o seguinte, antigamente, os índios, por exemplo, ainda hoje, não é? Eles estavam muito ligados na lua para as colheitas, para o plantio, para fazer os seus cerimoniais. E sabe por quê? Porque a lua, dependendo da fase que ela está, ela é boa para uma coisa e ela é ruim para outra. Então vamos falar o seguinte, por exemplo, vamos pensar agora. A gente está em plena lua minguante. A lua minguante é legal para você fazer um evento, começar alguma coisa, fazer um lançamento? Não, não é, né, gente? A lua minguante é recolhimento. Pensa como é que é o desenho da lua. Ela está virada para cá e pequenininha, ela está acabando. Então, para que ela é boa? Para, por exemplo, podar plantas que estão doentinhas. Aquela poda numa lua minguante é perfeita. Vamos pensar em questões de beleza. Você está com o cabelo muito cheio, com muito volume. Corte na lua minguante, porque vai dar uma diminuída naquele volume. Você entende? Isso também é legal, não é verdade? Agora, você quer fazer um lançamento de um livro, vai fazer um evento que você quer muita gente participando. A lua minguante não é bacana, não é? Porque as pessoas ficam mais introspectivas, elas ficam com menos vontade de sair, mais caladas, então não vai funcionar. Daí é importante você ter atenção com a lua para fazer uma atividade que tenha a ver, não é verdade? E aí, pegando o gancho da minguante, qual que é a outra fase? Lua nova. A gente vai ter logo, agora no dia 8, uma lua nova que estará no signo de Câncer, não é verdade? A lua nova ela é ótima para iniciar projetos, porque é mais ou menos como se eu tivesse um livro aberto e que eu tenho tudo para escrever ali. Então a lua nova ela é bacana para eu começar a academia, começar uma nova atividade, fazer alguma coisa que eu estava planejando e que é uma novidade na minha vida. Essa é uma lua bacana. É uma lua assim que ela tem energia de alguma coisa que ainda eu não tinha feito, tá certo? Na sequência, eu tenho a lua crescente. Ela está já quase na sua plenitude, não é verdade? A lua crescente é muito legal na moda, se eu pensar nisso, para, por exemplo, cortar o cabelo quando eu quero que ele cresça mais rápido. Então, meu cabelo demora muito a crescer e tal. Corta na crescente. Ela vai ter uma energia de crescimento muito mais rápido que em outras luas. Tá certo? Isso nas questões de beleza, não é verdade? As hidratações também de cabelo e de pele, na lua crescente, parece que os poros se abrem mais. Então, também é uma boa lua para essas coisas. Para beleza,
se ligar na lua é incrível. E por último, eu tenho a lua cheia, que é o seu esplendor. Ela está no seu máximo, não é verdade? E aí, gente, o que acontece na lua cheia? Ela é bárbara para eventos. Vai fazer uma festa, vai fazer uma comemoração, lançamento de um livro, vai lançar um blog novo, enfim, algo que você queira multidão, gente energizada, gente com vontade de sair, de rir, de brincar e se divertir. Essa é a lua, com certeza. Agora, existe um mito, vocês sabem, que dizem que é real, que a lua cheia potencializa tudo. Repare, geralmente o trânsito já é difícil, não é? Aqui em São Paulo nem se fala. O trânsito na lua cheia piora, porque as pessoas estão mais aceleradas, mais explosivas, menos pacientes, não é verdade? Não tem aquela história que o homem vira lobisomem na lua cheia? Potencializa as loucuras, é real. Os partos aumentam nessa lua também. Não é? Até os surtos, as pessoas que têm algum desequilíbrio, também elas ficam, isso tudo se potencializa nessa lua, tá certo? Então, sempre tenha atenção com a lua para você fazer os seus eventos, para você criar situações. Então, recolhimento, é novidade, é para manutenção ou é para dar um boom? Certo? Então, precisa usar a astrologia a nosso favor, sempre. Outro dia, eu fui num evento muito fofo, de umas garotas artistas, que estava lindo, mas elas tinham feito numa lua minguante. Tá ótimo, eu super me diverti, mas estava super tranquilinho, não tinha muita gente, estava até aconchegante, porque era um ambiente mais intimista, mas não era uma boa data para um evento, sabe? Porque você, quando faz um evento, você quer que as pessoas participem em massa, não é verdade? E ali a coisa era muito pouquinha, porque estava na minguante. Então, se liga nas fases da lua. Você no jornal, você vê. Abre ali o jornal, lê o horóscopo, tem a lua da semana, e aí, em cima disso, se programa, tá certo? Uma outra dica bacana, que não vai ter no jornal, mas é só googlar lua fora de curso. Escreve isso lá no Google. E aí, o que acontece, gente? Tem uma tabela de lua fora de curso todos os meses. E aí eu vou explicar o que isso significa na vida de todo mundo. É mais ou menos assim. Às vezes acontece de 1 a 2 dias, mas assim, num intervalo assim, a cada 2 dias, mais ou menos, a lua fica num período fora de curso. Isso significa que a imagem é assim. A luz acabou na sua casa, você entrou no seu quarto, abriu o seu guarda-roupa e tateando, você buscou uma peça que você queria. Você tocou lá e falou assim, aquele vestido vermelho que eu quero usar. Você colocou, saiu, a luz não voltou, enfim, saiu com aquele vestido que você tinha certeza que era ele. Na hora que a luz voltou, você percebeu que apesar de ser o mesmo modelo, não era aquele. Essa é a lua fora de curso. A gente está fazendo algumas coisas sem muita clareza. Então, o que eu aconselho é o seguinte, abriu a tabela hoje, de 1 da tarde às 3 da tarde, mais ou menos, a lua está fora de curso, evite fazer algo importante nesse tempo. Então, agora entenda o seguinte, não é parar a sua vida, não, é fazer algo importante. Então, vamos supor assim, de 1 às 3 da tarde hoje, eu estou com uma lua fora de curso. Eu não vou visitar nenhum cliente, eu não vou tentar fechar nenhum contrato importante, eu não vou comprar nada nesse momento, porque não existe clareza. Provavelmente, essa é uma situação que depois eu vou ter que reverter ou refazer, porque a lua não estava muito clara. Então, todos os astrólogos sempre comentam isso.
na lua fora de curso, mantenha a rotina, faça as coisas de sempre, mas evite coisas importantes nesse momento. Porque depois é um curto período, gente, algumas horinhas só. Depois que passar, vá visitar um cliente, faça alguma reunião importante. Mas se você fizer nesses momentos, não vai funcionar. Porque o que vai acontecer? Você não vai ter clareza no que você está fazendo. Isso é importante, não é? Porque a gente pode sempre usar e ver o céu para nosso favor. Isso é básico, não é? Do mesmo jeito que, se hoje eu não estou muito bem, eu acordei, eu não estou muito bem e tal, eu vou evitar fazer alguma coisa mais importante, porque eu sei que minha energia não está muito boa. Isso também acontece olhando para o céu. A lua está minguante, o céu não está legal. Então vamos tentar fazer alguma coisa rotineira e não do dia a dia, não é verdade? Então por isso que eu digo o seguinte, leia o horóscopo, a gente tem muitas revistas com as previsões, isso é muito bacana, porque é uma forma de você saber o que está acontecendo nessa semana, que previsão que eu tenho, o que é bom fazer. Então vamos pegar aqui, por exemplo, essa revista, Conta Mais, da editora Scala, é uma das revistas que eu escrevo. Aí a gente tem aqui, gente, a minha coluna, que é horóscopo. Vamos abrir na coluna certa. A gente tem aqui horóscopo semanal. Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Aqui a minha foto e tal, Jaqueline Cordeiro, com as previsões da semana. A gente está falando do signo de Câncer, tá vendo? A gente tem aqui a Fernanda Lima, que é uma canceriana super fofa, mãezona, delicada e tudo mais. Compre essa revista, leia no jornal, porque aqui, gente, a gente fala muito sobre o que está acontecendo, sobre as previsões, o que você pode esperar da semana. E aí toda semana tem a previsão, tem a lua, tem as dicas, o que fazer, o que evitar. Isso é bacana, não é verdade? Então, Conta Mais, tem diversas revistas aí que eu escrevo, eu trouxe essa hoje, toda semana eu vou trazer uma outra. Outra dica também é o meu livro, Previsões e Simpatias 2008. Você pode adquirir através do meu site, o www.esoterisma.com.br. E aí, lá, previsões mês a mês para todos os signos. Tem um capítulo bacana que foi pesquisado desde simpatias dos anos 30, onde eu dou dicas de simpatias para tudo, gente. Então, assim, eu quero melhorar minha relação com meu marido, com meu chefe, quer dizer, várias situações. Então, a gente tem um capítulo só de simpatias. E no final, a gente tem um capítulo fofo, que é um guia, o Guia de Moda e Beleza Zodiacal, 24 páginas coloridas com dicas de moda de acordo com o signo. Então ali você abre, eu sou taurina, e aí eu abro, e aí o que a gente vê? Que as taurinas são românticas, elas têm uma energia mais do feminino, e aí lá nesse guia tem as dicas de moda, de cabelo, de maquiagem para o seu signo. Adquirindo esse livro, você tem todas essas dicas. Mas também me acompanhando lá no blog, no Esoterismo, todos os dias tem posts sobre moda, sobre beleza, o céu da semana, tem a tabela lua de fora de curso, os astros, o que a gente pode esperar, o que a gente pode evitar. Não é verdade? Porque a história da astrologia é o seguinte, o que está no céu, naquele período, é democrático, serve para todo mundo. O céu está tenso, mas está tenso para leão ou está tenso para peixes? Está tenso para tudo. E eu falei no programa passado e repito de novo, a gente está num momento muito tenso, em aspectos astrológicos. A gente tem 2 titãs, 2 planetas muito poderosos no zodíaco, Urano, rege Aquário, Plutão, rege Escorpião,
se degladiando. Isso faz com que a gente esteja internamente lutando contra o velho. Então, qual que é a dinâmica desse aspecto em nossas vidas? Eu estou tentando romper com o velho, não é verdade? E eu estou tentando voltar para o novo. Mas o que acontece? Às vezes eu estou muito preso ainda ao meu passado. Então a gente precisa fazer um corte. E às vezes é difícil. E eu digo o seguinte, esse é o momento que você precisa ser autêntico. E para isso você precisa renovar, reformular e refazer. Então, às vezes, esse aspecto ele disse que às vezes é importante cortar. E o corte nunca é fácil, não é verdade? Aqui nas runas, que a gente vai falar agora sobre elas um pouquinho, tem uma pedra bem específica que ela fala sobre cortes, não é verdade? Então, aqui, eu vou mostrar daqui a pouco as pedras. A gente tem uma pedra que tem uma relação muito forte com romper. E romper nunca é fácil, não é verdade? Nunca é fácil. Às vezes, romper significa perder a nossa referência, porque o novo eu ainda não sei. O antigo pode não ser muito legal, mas ele é algo que eu conheço. Mas nesse momento é necessário fazer essa ruptura. Esse aspecto que tem no céu de Urano com um aspecto tenso, que é uma quadratura com Plutão, ele diz o seguinte: é necessário deixar a casca. A lagarta, ela precisa deixar essa pele para virar uma borboleta. E esse processo não é fácil. Tem signos que lidam muito mais com facilidade, com deixar. Então, assim, por exemplo, Áries, Leão e Sagitário, signos de fogo, que têm muito otimismo, que são arrojados por natureza, esses signos, eles lidam mais fácil com um momento como esse, porque eles naturalmente estão buscando o novo. Os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário também são muito progressistas. Então, eles têm como mantra que o velho já não serve. Eles estão sempre buscando o novo. Mas aí quando eu penso em signos mais introspectivos, como Água, que rege Câncer, Escorpião e Peixes. E também os signos de terra, Touro, Virgem e Capricórnio, o que acontece? Esses são signos que eles estão muito ligados ao passado. A referência deles é com o que já aconteceu. O novo é impalpável e o novo é incerto. Então, nesse momento, esses signos eles podem estar sentindo com mais tensão esse aspecto. E a gente tem que lidar com ele, sabe por quê? Porque essa tensão no céu vai até 2019, pensa bem, mais 6 anos. E é interessante que, quando eu penso na situação do que está acontecendo em todos os países, tem muito a ver com esse aspecto, não é verdade? Urano é a coletividade, é o povo buscando a liberdade. Plutão são os governantes, é o poder centralizador. E o que a gente está tendo agora nesse momento, aqui no Brasil, em todas as capitais, e no interior também, e no mundo inteiro? A gente está tendo passeatas, o povo contestando, governantes sendo depostos. Por quê? Porque a gente está com a energia do novo. O que não serve vai cair. E às vezes cai com dor. Então, nessas passeatas a gente tem situações, às vezes, de conflito e até de violência, não é verdade? Isso é uma situação que tem muito a ver com a astrologia nesse momento. E daí, apesar do Sol estar em Câncer, que suaviza muito todos nós, esse aspecto tenso, ele está aí e é mais complicado, não é verdade? Então, assim, a gente precisa
suavizar, gente, porque as coisas estão mais tensas mesmo, né? Eu estou recebendo e-mails aqui, eu não vou conseguir responder todos, na verdade. Então, eu quero falar sobre alguns. Aqui eu tenho o Luan dizendo que curte muito astrologia e ele me pergunta se Virgem combina com Capricórnio. Super, Luan. Olha, essa é uma combinação feliz, porque vamos pensar assim. Virgem e Capricórnio, signos de terra, signos práticos, organizados, pé no chão, introspectivos, a gente chama de yin, não é? São mais fechados. Essa é uma parceria que funciona. É claro que a gente tem que olhar outras questões no mapa, que não só essa. Mas quando o seu sol combina com o sol da outra pessoa, já é ajuda, não é verdade? Aqui, talvez o que falte é mais humor nessa relação. Porque assim, Luan, Virgem com Capricórnio, tendência a ser mais caseiros. Essa é uma parceria onde os dois economizam e poupam muito, mas tendem a não receber muito, quererem ficar mais sossegados. Tem um pouco dessa energia. Então tem que combater um pouquinho isso. Mas é uma combinação perfeita. Vale a pena. Assim, geralmente essas combinações dão certo, né? Porque são energias parecidas. E as energias parecidas, elas funcionam melhor, não é verdade? Aqui, a Flávia está dizendo assim: eu sou aquariana, do mesmo signo que o meu, e o meu namorado é pisciano. Dá certo? Então, Flávia, aqui tem desafios. Então, eu diria o seguinte: essa relação, para dar certo, vocês precisam precisar de diálogo, precisa de negociação. Por quê? Signos diferentes. Vamos pensar assim: Aquário, um signo de ar, visionário, extrovertido, progressista, zero de romântico, brincalhão. Peixes, um signo de água, um signo suave, sensível, não é verdade? Romântico. E aí, como é que a gente faz essa combinação dar certo? As pessoas precisam negociar, porque eu tenho um elemento ar com elemento água. Esses dois elementos, assim, eles não combinam na realidade. Eu preciso de um grande esforço para funcionar, não é verdade? Então, essa é uma dica que eu dou. Negocie. Se essa é a pessoa que você quer ficar, então você tem que entender que um é muito romântico e o outro é zero de romântico. Então, negociar é a coisa, não tem outro jeito, não é verdade? Aqui a gente tem um e-mail da Flávia, que ela diz assim: eu sou uma capricorniana e na produção eu tenho dificuldade, às vezes, com roupas mais modernas. Então, aí vamos falar o seguinte: Capricórnio é um signo de terra, não é verdade? Regido por Saturno, que é um planeta mais introspectivo, é um planeta mais severo, na verdade, não é? Então, assim, o que eu digo? Que tem que ousar mais na moda, porque a mulher de Capricórnio, e ela está me dizendo aqui que tem dificuldade com roupas mais modernas, que ela é mais tradicional. A mulher de Capricórnio, ela tem uma certa dificuldade, ela é muito tradicional, a gente fala que ela é do estilo tradicional elegante, precisa soltar um pouquinho. Então, procurar produções mais soltas, mais divertidas, porque senão, às vezes a capricorniana peca porque ela se veste meio como se fosse uma pessoa mais velha. Às vezes eu vejo meninas de 20 anos desse signo, e talvez eu estou falando um pouco até para você, e elas se vestem como uma mulher de 40, parecem ter muito mais idade do que elas realmente são, verdade? No bloco seguinte, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da moda, porque a gente precisa pensar nas adequações que tem a ver com o signo. E também pensar que eu posso moderar, eu posso ativar alguma coisa. Fica aí, daqui a pouco a gente volta, manda os seus e-mails, que aí a gente vai aqui respondendo. E o que eu não consegui fazer aqui, eu mando depois para vocês, tá bom?
Conquista a excelência no campo, na energia, na tecnologia e na produção. O Brasil atrai o turismo pela natureza diversificada e exuberante. E pelas oportunidades em negócios. São Paulo está sempre pronta para receber, acolhendo quem está a passeio ou a trabalho. A cidade se liga ao Brasil e ao mundo todo através de 3 modernos aeroportos com voos diretos. Tem acesso às maiores capitais do país, por rodovias que se cruzam e se interligam com todos os meios de transporte. E aprimora permanentemente. Ok, voltamos aqui com Esoterismo. Eu sou a Jaqueline Cordeiro. Esse é um programa que fala de astrologia, esoterismo, moda, mix com signos, com os astros, um pouquinho de beleza. Enfim, um programa alto astral que traz dicas de como você se sentir melhor, ficar melhor. Dicas de Feng Shui, de numerologia. E aí, como é que a gente pode melhorar esse programa? Com você mandando e-mails, participando. Eu tenho um tanto de e-mails aqui, eu vou tentar responder a maioria, mas a gente não, né? Tem um tempinho e tal. E me mande. O que eu não consigo responder aqui, eu mando para vocês depois. Eu escrevo e mando para o e-mail de vocês. O meu livro, Previsões e Simpatia 2013, você compra através do meu site, o www.esoterisma.com.br. Clica lá no livro, passa o endereço, eu vou passar como é que são as informações de pagamento e tudo mais. R$19,90 você recebe por correio. No livro, a gente tem as previsões mês a mês, até dezembro, para amor, família, saúde, dinheiro e trabalho. São os temas mais pertinentes e importantes de nossa vida. A gente tem um capítulo especial de simpatia, onde eu pesquisei as simpatias desde 1930. Aquelas simpatias incríveis, gente, do tempo dos nossos bisavós. E a gente tem um mimo, que é o Guia de Beleza Zodiacal, Moda e Beleza Zodiacal, 24 páginas, com dicas de produções, levando em conta o seu signo, todo coloridinho, mostrando roupas, cabelo, maquiagem, que tem a ver com você, que tem a ver com o seu signo. Eu vou responder aqui a pergunta do Pedro. Ele diz assim: Jaque, me posicione sobre o amor. Quais signos combinam com o meu, que é touro? Vamos lá, Pedro. Os taurinos são super românticos, carinhosos. Geralmente é um homem que gosta de abraçar forte, de tocar com força, gosta de dar beijos ardentes, presentes caros. Touro é um signo regido por Vênus, então aí a gente já entende um tanto de coisa, não é verdade? Vênus é a deusa do amor e da beleza. Então, o que ela faz com o nativo, no caso o seu signo de touro? Ela faz com que você deseje ser amado. Então, a primeira sugestão que eu dou é o seguinte: procure signos que sejam compatíveis com o seu, Pedro. E quais são? Touro, o seu próprio, e mais os outros signos de terra, Virgem e Capricórnio. Por quê? Porque o elemento, ele é um facilitador, não é verdade? Terra funciona bem com a terra. E também os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Imagina a terra e eu jogo água, daquele barro lindo, né? Forma aquela argila, tem liga. Esses signos, ou seja, essas mulheres, elas também têm uma suavidade, elas também são como o seu signo, mais romântico, que tem uma necessidade de uma relação mais intimista. Esses signos funcionam melhor com você, tá bom, Pedro? E agora, vamos responder, deixa eu ver um outro e-mail que eu tenho aqui, que diz assim, Pedro Henrique:
Sou de Libra, nossa, muita participação dos homens, eu fico super contente. O Pedro Henrique diz assim, sou de Libra, nasci no dia 24 de setembro. Como faço para casar rápido? Essa pergunta é complicada, não é, Pedro? Eu vou te sugerir o seguinte, você está doido para casar? Mas qual que é a sua idade? Precisava saber, não é verdade? Mas olha, eu vou falar um pouquinho de Feng Shui para ativar o casamento na sua vida. No seu quarto, se você mora sozinho ou se o quarto é só seu, coloque peças em dupla. Então, 2 vasinhos, tudo em dupla, porque a dupla remete ao casal, não é verdade? Tem alguns tons que remetam ao amor. Então, assim, se você tem uma colcha na sua cama, que ela tem um leve toque de rosa, que exista uma suavidade. E aí uma coisa do Feng Shui, que é muito bacana, que não foi a pergunta aqui do Pedro, mas é interessante da gente estar conversando, que é o seguinte, gente. O espelho é bom evitar num quarto do casal. Sabe por quê? A energia que diz é assim. Quando eu olho no espelho, ele reflete a minha imagem. E isso pode estimular a infidelidade. Porque no Feng Shui, ele diz assim, o quarto é só do casal. O espelho, quando reflete a minha imagem, ele está refletindo uma outra pessoa. Não é verdade? Então, isso pode gerar uma situação de triângulo amoroso. Então, deixa o espelho lá dentro do seu guarda-roupa, deixa o espelho lá no seu banheiro, evita no seu quarto, tá certo? E aí, Pedro, na verdade, Libra é o signo do casamento. Por isso, esse seu questionamento, não é verdade? Pensa bem, esse é um signo regido por Vênus, a deusa do amor. É um signo da parceria. Esse é um ano que a carta do tarô é dos namorados. Então, esse é um ano, naturalmente, que predispõe ao casamento. Isso tem a energia do próprio ano. Então, esse é um ano muito bom para casar, para ter filhos. Mas aí o que eu vou te sugerir, Pedro, é o seguinte, você sendo libriano, procure se envolver com mulheres de elementos compatíveis. E aí o que a gente pode pensar? Mulheres de Libra vão funcionar super bem com você. As geminianas e aquarianas, porque esses 3 signos são de ar, o seu elemento. E aí, porque o ar é um elemento onde as pessoas de ar têm relações mais divertidas, são falantes e são menos românticas. Então, assim, se você se envolve sendo libriano com uma mulher, por exemplo, pisciana, que é muito romântica, talvez ela se sinta carente, talvez ela ache que você é frio demais. E não é. Na verdade, você tem uma energia, ela tem outra. E também os signos de fogo funcionam bem com você. Sabe por quê? Áries, Leão e Sagitário, o fogo estimula o ar. Então, são mulheres atiradas, dinâmicas, divertidas, fogosas. Você vai gostar dessa parceria. Geralmente funciona bem, não é verdade? É claro, gente, que não é todo. A gente precisa olhar mais do que isso. Então, não é assim, eu sou aquariano e me dou bem com o geminiano, mas como é que é o meu mapa? Como é que é o mapa do outro? E daí você precisa fazer seu mapa. Você já fez seu mapa? Olha, um dos serviços que eu ofereço lá no Esoteríssima é a consulta de mapa astral. Então, assim, presencial, atendo aqui em São Paulo, na Paulista, ou por Skype. Está interessado? Vai lá no meu blog e me manda um e-mail, contato@esoterissima.com.br. Me diz, olha, eu estou querendo fazer uma consulta, é mapa de nascimento, é previsão do ano, e me passa os seus dados e eu vou te dizer quanto que custa, e aí a gente pode fazer. É muito bacana você saber de praxe o seu mapa de nascimento, porque é assim, o mapa de nascimento, ele dá as nossas potencialidades. Então ele me diz o caminho que eu tenho para trilhar. Quais são os desafios? Todos temos desafios. Ou é num setor ou é em outro, mas desafio todos nós temos.
E o mapa de nascimento também diz das afinidades. Como é que é o seu setor afetivo? Tendências a se casar com que tipo de pessoas, ter ou não ter filhos, enfim. O mapa fala de 12 setores, desde personalidade, passando por saúde, trabalho, amor, amizades, inimizades, projetos, casamento. Então, aqui a Lorana, ela pergunta para mim o seguinte: o meu local de trabalho. Lohana, desculpa, eu trabalho presencial na Paulista e também eu atendo Skype, porque a gente atinge o Brasil inteiro, não é verdade? Manda um e-mail para mim, contato@esoterissima.com.br, me diz o que você está buscando e eu vou te passar o melhor serviço e valores. Vamos para mais um. Tem muitos e-mails, eu não consigo mandar todos. Aqui eu tenho uma pergunta que é muito bacana, que diz assim, é do Odonco. O que você prevê para essas manifestações? Então, aí a gente estava falando sobre um aspecto tenso, né, no céu, que é Plutão batendo de frente com Urano. Tem tudo a ver com as manifestações. Sabe o que eu acho, sinceramente, pelas previsões que a gente tem feito, os astrólogos em geral, a coisa vai ficar mais tensa, sim. Por quê, gente? Porque esse é um aspecto muito forte. Então, a coletividade, o povo, está mais questionador. A corrupção já chegou num ponto em que o povo não aceita mais. Isso é Urano, contestando, brigando, rompendo com o que não serve, esse poder centralizador e essa corrupção, na verdade. Então, essas manifestações tendem a ficar mais acirradas, tá certo? E aí eu vou dar uma dica para todo mundo, guarda isso na sua agenda, marca com, sabe aquele marcador amarelo, dia 16 desse mês, é considerado o dia mais tenso de 2013. Quando a gente monta o mapa do dia 16, a gente percebe que ele tem muitos aspectos tensos, muitos. Então, você não vai deixar de fazer nada nesse dia, não é verdade? Você vai acordar, vai trabalhar, vai malhar, enfim, sua rotina é a mesma. O que eu sugiro a não fazer no dia 16? Qualquer coisa nova. Não vá marcar o primeiro encontro com uma pessoa que você conheceu num site de relacionamentos no dia 16. Não vai marcar uma entrevista de emprego. Não vai tentar fechar grandes negócios nesse dia. Sabe por quê? A chance de dar errado é de 101%. E por quê? Porque o céu desse dia está desfavorável. Não é verdade? A gente tem um ano regido por Saturno que está segurando com freio de mão, assim, duro, o carro que não está andando, e o carro é as nossas vidas. E a gente tem Mercúrio retrógrado ainda, que faz com que a comunicação não seja muito fácil. Então, dia de não marcar nada novo. E aí, se nós tivermos justo nesse dia uma manifestação, certamente ela vai acabar em coisas mais tensas, né? Agressividade, enfim, aquilo tudo que ninguém precisa, não é verdade? A gente pode contestar e deve, não é verdade? A corrupção, ela está sendo contestada por esse Urano que não está aceitando e faz com que as pessoas fiquem mais exigentes com seus direitos, mas esse é um dia difícil mesmo. Então vamos lá, mais uma pergunta. Aqui a gente tem a Regina, ela está me perguntando como é que ela faz para entrar em contato comigo e valores. Regina, manda um e-mail para contato@esoterissima.com.br. As minhas consultas, elas têm todo tipo de preço. Então a gente tem de 50 a R$500. É o que você está precisando? É uma consulta curtinha, por Skype, ou você quer fazer mapa com numerologia, com runas? Depende do que você está querendo. Entra no meu blog, o esoterisma.com.br, manda um e-mail lá para mim, já que eu estou querendo isso, me aconselha como é que eu faço, é por Skype ou é na Paulista, os preços variam muito. Mas é muito bacana a gente estar fazendo uma consulta com um bom profissional,
sempre, não é? Aqui a gente tem a Soraya. Ela faz uma pergunta interessante. Pena, Soraya, que você não me disse o seu signo. Eu gostaria muito de saber, pela pergunta. Existe mulher fiel? Sim, com certeza. Existem signos que são muito fiéis. Vamos pensar em 2 que são no ranking os mais. Touro e Escorpião. Esses 2 signos, eles não aceitam a pulada de cerca, não é? Quer dizer, esses 2 signos, eles são os mais fiéis do zodíaco. Então, geralmente, se você trai uma pessoa de touro ou de escorpião, você não terá segunda chance. E essas mulheres, as piscianas também, por serem muito românticas, apesar de serem criativas e às vezes até terem vontade de se envolver com o outro, elas são muito fiéis, porque elas precisam de uma relação estável. Né? Então, mas você devia ter falado o seu signo, né, Soraya? Aí seria muito mais fácil para mim. A Tânia pergunta o seguinte... ela está me perguntando... na verdade, ela está me passando o celular dela para eu entrar em contato, explicar. É mais fácil você entrar em contato comigo, não é, Tânia? Para eu entender o que você está procurando. Esse vai ser o último, porque eu não consigo ler mais, porque senão a gente não vai conseguir seguir em diante aqui. Esse último, ele é do Petrônio, ele está me parabenizando, eu super agradeço. Esse é um programa que a gente precisa de vocês participando e perguntando, porque é uma forma da gente estar melhorando. Para a gente estar nesse finalzinho de programa, eu quero falar um pouquinho aqui de Feng Shui, de energização através dos elementos, tá certo? Então, o Feng Shui é uma técnica chinesa que ela traz harmonização para os ambientes através de objetos, plantas, cores. E eu quero falar um pouquinho sobre abundância. Como é que a gente traz a energia da abundância para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa empresa? Existem cores que se remetem à fartura. E o vermelho, que eu propositalmente estou usando, tem a ver com isso. Então, se você quer um ambiente próspero, imprima vermelho nele, com sabedoria e com sensibilidade. Porque se você fizer uma sala absolutamente vermelha, sabe o que acontece? As pessoas ficam nervosas, ficam agitadas, ficam inquietas, porque o vermelho, ele aumenta a temperatura, ele remete à agitação. Mas um toquezinho de vermelho, por exemplo, no seu escritório, ele traz a energia da prosperidade, ele traz a energia da abundância. Então, isso é bacana. E aí, então, vamos pensar o seguinte, você tem uma sala, você pode ter uma poltrona vermelha, ou seu quadro, que está ali atrás da sua mesa, está em vermelho. E aí, o que a gente tem? Eu trouxe até algumas coisinhas vermelhas aqui, que para mostrar um pouco dessa energia. E a gente, olha, tem esse peixinho aqui, vocês estão vendo? Esse peixinho, ele fala da prosperidade. Aqui, na verdade, gente, dá uma olhada, é uma carpa, não é verdade? Vocês conseguem ver? É uma carpa, ela tem até um sininho. Então, isso aqui no Feng Shui, o peixe é um tremendo símbolo de prosperidade. Então, a sugestão que eu dou é o seguinte: tenha objetos nesse formato de peixe. Se você tiver a sorte de poder ter uma fonte, mais que uma fonte, realmente montar um laguinho na sua casa, alguma coisa pequena, com umas carpas, é muito próspero. E aí os orientais, eles sugerem o seguinte: tenha 8 carpas. 8 é o número do dinheiro. 7 douradas e uma preta. E isso, para os chineses, é uma fartura incrível. Então, dê uma reparada quando você for comer no restaurante chinês. Quando você entra, de cara com o que você dá? Com um aquário, não é verdade? Geralmente,
assim, o aquário ele tampa a entrada. Então, o aquário ele remete à prosperidade, porque eu tenho a água e o peixe em movimento, abundância, dinheiro, fartura. E ali, quando você olha para aquela imagem, ela já é muito agradável, mas ela tem essa energia da movimentação, que é isso que o Feng Shui sugere quando você coloca peixe, aquário na sua casa. A fonte também é muito bacana de você ter, porque ela tem uma energia de purificação. Então, porque é água em movimento, né? Se você não mora em frente a uma cachoeira, que é uma dádiva, ter uma fonte é muito legal, porque aquela água que está sempre em movimento, ela está limpando a sua casa, ela está descarregando. E aí, por falar em descarregar, eu vou dar uma dica para vocês, que é super fácil e com plantas. No programa passado a gente falou dos banhos com ervas. Agora eu quero falar das plantas como decorativo. Gente, existe um vaso que tem um poder incrível, que é ter no mesmo vaso arruda, né? Comigo que ninguém pode, e espada de São Jorge. Compre no CEAGESP, nessas feiras de plantas, enfim, essas 3 plantas, e faça você, com a sua energia, com a sua mão, num único vaso, essas 3 energias. Arruda, que afasta o olho gordo, descarrega. Comigo ninguém pode, que bloqueia tudo. E espada de São Jorge, que é defesa. Faça isso, coloque essas plantas, sabe onde? Na entrada da sua casa, na entrada do seu escritório. Essa é uma planta que tem uma energia. Esse trio é um trio poderoso, na verdade. Ele afasta. Ele tira o olho gordo, ele afasta a negatividade. E é muito legal quando você compra essas plantinhas e você planta. Porque na hora que você está ali, mexendo naquela terra, tocando aquela planta, você está mentalizando proteção, afasta a negatividade. Então esse vaso é um talismã, ele é um protetor, é uma muralha que você cria ao seu redor. Isso que a gente está falando tem um pouco de simpatia nessa energia aí, não é, gente? Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa que tem muita gente e que às vezes tem os desafetos, sabe o que você faz? Pega um vasinho pequenininho com 3 mudinhas, uma de arruda, uma de comigo ninguém pode, uma de espada de São Jorge. Coloque ali do lado da sua mesa, ali na sua mesa, no seu cantinho. E para melhorar ainda mais, coloque uma pedra ametista. Pode ser lapidada ou pode ser bruta. O que a ametista faz, gente? Ela limpa o ambiente. Então, eu tenho aquelas plantas que estão me defendendo. E eu tenho a ametista que pode estar dentro do vaso reciclando. Isso é muito legal. A fonte faz isso também. Semana que vem, a gente vai estar falando mais sobre essa questão das simpatias, das energizações. E aí, olha, eu não vou conseguir mais responder e-mail nenhum, porque tem muitos e não tem mais tempo. Mas aí, o que vai acontecer? Eu prometo o seguinte, que semana que vem a gente vai responder mais esses e-mails, vai falar um pouco mais do céu da semana, sobre as energizações, e aí eu vou trazer um pouco mais de dica de moda. A gente vai estar com o céu, com Mercúrio já voltando para o seu movimento direto, que é um alívio para todos nós. E lembra do seguinte, dia 16 é um dia na astrologia considerado extremamente tenso. Então, gente, nesse dia, tente fazer só a sua rotina. Evite fazer coisas novas. Sabe por quê? Porque talvez a tensão do céu prejudique, te sabote. Então, assim, fique atento a isso. Não marque nada importante nesse dia. Espere o dia 17. Na é verdade? E até pelo seguinte, dia 17, Mercúrio volta a ficar direto. A comunicação flui mais.
Então é isso aí. Semana que vem, Esoteríssima, comigo, Jaqueline Cordeiro, aqui, quinta-feira, de 8 às 9 da noite. Um grande beijo para todos vocês e até a próxima semana. Tchau.